Bem-vindos ao Coração Acelerado TV. Hoje vamos mergulhar no mundo do entretenimento. Hoje, sexta-feira, dia 17 de abril, o capítulo está simplesmente de tirar o fôlego. Se prepare, porque a vida dos nossos protagonistas vai virar de cabeça para baixo em um piscar de olhos. Antes de mergulharmos no desespero que tomou conta da família Amaral, vamos falar sobre o que está rolando no bar da Zuzanete. Sabe aquele clima de paz que parecia reinar entre Leandro e Agrado? Pois é, aproveitem essas cenas de felicidade agora, porque a sombra da Eduarda está ficando cada vez mais pesada. A alegria do casal é visível, mas os olhos de Eduarda não mentem. O ciúme dela parou de ser apenas uma insegurança e começou a se transformar em algo perigoso. A tensão que começou com uma confissão de amor agora se transforma em um pesadelo que ninguém poderia imaginar. Zilá, mesmo sentindo que o marido estava com o pensamento em outra mulher, insistiu que a viagem para São Paulo era a única saída para o casal. Ela acreditava que, longe da Janete, o Alaurzinho voltaria a ser o homem por quem ela se apaixonou. Mas o destino, meus amigos, é implacável e não aceita ordens de ninguém. O avião decola. O que deveria ser um voo de rotina, uma simples ponte entre Rio e São Paulo, se torna o centro de uma tragédia nacional. Enquanto o tempo passa, o silêncio começa a tomar conta dos hangares. Em São Paulo, a equipe de terra estranha o atraso. No Rio, a notícia começa a circular como um rastro de pólvora. O avião de Alaurzinho sumiu dos radares. Simplesmente desapareceu. Imaginem agora o estado da Zilá. O desespero dela não é apenas de uma esposa preocupada, é o desespero de alguém que sente que está perdendo o controle de tudo. Ela entra em um colapso emocional profundo ao receber a confirmação oficial. O avião não pousou e não há sinal de comunicação. O grito de Zilá ecoa pela mansão dos Amaral, e é impossível não sentir um arrepio com o sofrimento dela, por mais que a gente questione as atitudes da vilã. A notícia atinge a família como uma bomba. Nayane, que sempre teve uma ligação forte com o irmão, entra em estado de choque e implora desesperadamente por ajuda ao João Raul. A Nayane sabe que o tempo é o maior inimigo em um acidente aéreo, e cada minuto sem notícias é uma tortura lenta e cruel. O caos se instala na família Amaral, e a busca por informações oficiais transforma a casa em um verdadeiro centro de crise. Mas não é só na mansão que o clima é de luto antecipado. A notícia chega aos ouvidos da Janete de uma forma devastadora. Logo agora, depois daquela confissão de amor tão sincera, o homem que ela ama está perdido em algum lugar, entre o céu e a terra. O conflito interno da Janete é visível. Ela quer correr para ajudar, quer saber notícias, mas sabe que, aos olhos do mundo, ela não tem esse direito. É uma dor silenciosa e sufocante que a nossa protagonista precisa enfrentar sozinha. Enquanto as equipes de resgate iniciam as buscas em uma área de difícil acesso, o suspense só aumenta. O capítulo termina com aquela imagem que vai ficar gravada na nossa memória. O olhar perdido da Zilá para o horizonte, enquanto a noite cai e as esperanças parecem diminuir a cada segundo. O que aconteceu naquele voo? Será que houve uma falha técnica ou algo muito mais sinistro está por trás desse desaparecimento? As respostas estão chegando, e eu garanto que nada será como antes. A Zuzu, que tem aquele instinto de mãe e de dona de bar que não deixa passar nada, já percebeu que o ar está carregado. Ela tentou dar uma de investigadora e foi sondar a Agrado sobre como anda o namoro, mas a verdade é que o coração da Zuzu está apertado pela Eduarda. Ela sabe que quando o ciúme cega uma pessoa, as consequências podem ser desastrosas para todos ao redor. Mas enquanto o clima esquenta no bar, em outro canto da cidade, um acerto de contas estava prestes a explodir. Janete e Alaurzinho ficaram frente a frente em um momento de pura tensão. Sabe aquele silêncio que precede a tempestade? Foi exatamente assim. A Janete, com toda a sua força, não deixou o Alaurzinho escapar das perguntas difíceis. Ela queria a verdade, e ela conseguiu. Em um desabafo emocionante, Alaurzinho quebrou a máscara. Ele confessou, com todas as letras, que seu grande amor nunca deixou de ser a Janete. Imagine o peso dessa declaração. Ele confessou que, apesar de estar casado com a Zilá, o coração dele ainda bate no ritmo do passado. Foi uma cena de arrepiar, daquelas que a gente assiste sem nem piscar. Mas o que ele não esperava é que essa confissão seria o prelúdio de uma tragédia. Enquanto ele tentava lidar com esses sentimentos confusos, os planos para a viagem para São Paulo continuavam a todo vapor. Zilá, tentando desesperadamente salvar o que resta do seu casamento, acreditava que mudar de ares seria a solução para afastar o marido da Janete. Mal sabia ela que o destino tinha reservado algo muito mais sombrio para essa viagem.
O silêncio da noite é finalmente interrompido pelo som das hélices dos helicópteros de resgate. Depois de horas de uma angústia que parecia não ter fim, a notícia que todos esperavam finalmente chega. Os destroços foram localizados em uma clareira remota. O coração da Zilá dispara, e a Janete, em sua casa, sente um alívio que mal consegue expressar em palavras. Mas o alívio logo dá lugar a uma nova onda de preocupação. O estado do Alaurzinho é crítico. Ele é levado às pressas para o hospital municipal, cercado por uma equipe médica liderada pelo Dr. Cleves. O clima nos corredores do hospital é de pura tensão. Zilá chega transtornada, exigindo informações, enquanto Nayane e João Raul tentam manter a calma em meio ao caos. O diagnóstico inicial é preocupante: uma concussão cerebral severa devido ao impacto da queda. Alaurzinho está em coma induzido, e ninguém sabe ao certo quais serão as sequelas dessa tragédia. As horas passam como se fossem dias. Janete observa de longe, escondida nas sombras do hospital, sem coragem de se aproximar, mas incapaz de ir embora. Ela sabe que, naquele momento, a presença dela poderia causar um escândalo, mas o amor fala mais alto que o medo do julgamento. E é nesse cenário de incertezas que o milagre acontece. Alaurzinho começa a reagir. Seus dedos se movem levemente. Aos poucos, ele abre os olhos para um mundo que, para ele, parece completamente novo. Zilá se aproxima da cama com um sorriso de esperança, pronta para abraçar o marido e retomar a vida que ela tanto planejou em São Paulo. Mas o que acontece a seguir é um golpe mais doloroso do que qualquer acidente. Alaurzinho olha para Zilá com um olhar vazio, um olhar de quem vê um estranho. Ele não a reconhece. O choque percorre o quarto quando o Dr. Cleves confirma o que todos temiam: Alaurzinho sofreu uma perda de memória recente e profunda. Para ele, os últimos meses de casamento, as brigas e até a decisão da viagem simplesmente foram apagados. Mas o maior choque ainda está por vir. Quando consegue articular as primeiras palavras, com a voz fraca e trêmula, Alaurzinho ignora a presença de Zilá e faz um único pedido, um pedido que faz o mundo da vilã desabar por completo. Ele pergunta pela Janete. Ele afirma, com a certeza de quem ainda vive no passado, que a Janete é o único e grande amor da vida dele. A partir de agora, a guerra entre essas duas mulheres ganha um novo e perigoso capítulo. Zilá não vai aceitar perder o marido para o esquecimento e está disposta a mentir, a manipular e a esconder a verdade para manter o Alaurzinho ao seu lado. Enquanto isso, Janete se vê diante de um dilema moral impossível: aproveitar que ele só se lembra do amor deles ou contar a verdade e arriscar perder o Alaurzinho para sempre. O jogo virou, e as consequências dessa amnésia prometem incendiar os próximos capítulos de Coração Acelerado. Você não pode perder o que vem por aí, porque essa trama está apenas começando a mostrar sua verdadeira face. Fique ligado aqui no Coração Acelerado TV para saber todos os detalhes dessa reviravolta que parou o Brasil. Não perca nosso próximo vídeo. Clique aqui para assistir agora.